Boa noite, minha gente. Boa noite para todos vocês. E hoje estamos aqui para mais uma conversa muito importante sobre a questão da alfabetização, sobre a questão da escrita, iniciação da escrita. E eu trago algumas estratégias que você pode estar fazendo aí na sua casa, aplicando com os seus alunos, aplicando com os seus filhos, com os seus clientes na psicopedagogia. E aí, vamos começar enquanto estamos sendo notificados de que estamos ao vivo, certo? Eu queria, além de convidá-los a estar com a gente até o finalzinho, nós temos dicas, eu separei algumas estratégias que eu uso nos atendimentos e que são intervenções que estimulam a escrita e a leitura, né? Nesse processo inicial, a partir da educação infantil. Então vamos convidar aqui um pouco o pessoal para estar junto com a gente. Vamos notificar, vamos dizer que nós estamos por aqui, né? Vamos assim convidá-los justamente para estarmos juntos discutindo sobre alfabetização. Que maneiras eu posso fazer? Que procedimentos? Maria Dantas, qual atividade que você recomenda, né? O que é que você de repente está? Deixa eu só organizar aqui, convidar mais algumas pessoas. Que procedimentos ou que jogos você usa, que estratégias você usa para estar trabalhando justamente a parte de atividades, né? Então, a gente vai fazendo o nosso tema de hoje. Eu achei interessante, uma coisa mais prática, tá? E aí, eu começo lendo para vocês um trecho desse livro de Sônia Kramer, né? Ela que fala sobre aqui alfabetização, leitura e escrita. Depois eu posso até colocar aqui na dica de leitura, tá certo? Na postagem amanhã. E nessa obra dela, que ela fala de alfabetização, de leitura e de escrita, ela nos diz o seguinte, que é um livro para formação de professores, né? E ela diz assim, ler e escrever para quê? E ela coloca, ensinar a Ana não é somente fazer o aluno aprender a ler e a escrever, mas também, eu achei muito interessante essa parte que eu até que separei para nós aqui, mas também mostrar-lhe o significado social da leitura e da escrita. E aí, é interessante que a gente entenda, tá? É interessante. Boa noite, Magnus. Estamos iniciando, tá? A nossa live aula de hoje, falando sobre a importância da leitura e da escrita e dessa iniciação. E, gente, é importante que a gente comece a entender. Uma pessoa, ela só vai começar a ler, a escrever, se ela sentir um significado para essa leitura. Eu tenho que dar um significado, né? Eu tenho que ter um significante, isso tem que fazer significado para mim. Então, eu só aprendo uma segunda língua se ela for importante, eu só aprendo a dançar se ela for importante, eu só aprendo a dirigir se isso for importante para mim, e ler e escrever também é. Então, a gente precisa despertar no outro, na criança, a partir da educação infantil, essa necessidade, esse gosto. E aí que tá. Que você que é pai, quem é mãe, quem é professor, quem é psicopedagogo, para fazer a criança esse despertar, nós temos que usar algumas estratégias. Boa noite, Filomena, seja bem-vinda, tá certo? Nosso encontro de hoje, marcando presença, gratidão. E aí, a gente aproveita para convidar outras pessoas, tá? Eu já convidei aqui o Instagram vai estar notificando, mas antes de você chegar, Fló, eu li um trecho do texto de Sônia Kramer nesse livro que ela diz assim, que para a gente ensinar uma criança a aprender, ela precisa, pois é, Magnus, saudades, ela precisa, tá? Ter uma afinidade com a leitura, ela precisa saber, entender que é importante. Então, a gente começa hoje, o pontapé inicial na nossa conversa de hoje é justamente isso. Eu sempre falo para os meus professores, quando estou coordenando, para os meus alunos, que uma pessoa só aprende a ler lendo e só aprende a escrever escrevendo. Isso é uma coisa lógica
e fácil, e fato. E aí, a Sônia Kramer, ela dá um outro significado agora, Filó. Ela diz o seguinte, ela diz que a leitura e a escrita, ela tem que dizer para a criança, mesmo de educação infantil, que ela tem um significado social. Para que ela vai ler? Então, tirando Sônia Kramer daqui, que eu queria referenciar hoje, trazer uma coisa mais consistente, tá? A gente também traz, agora eu selecionei 6 estratégias, que a gente vai estar trabalhando na nossa conversa de hoje, né? Queria que algumas pessoas chegassem mais, pra gente não, mas quem vier depois, assista a nossa live que vai ficar salvo, tá? Então, hoje, conversando, primeira estratégia para trabalhar isso que Sônia Kramer falou de significado social, né? Primeira estratégia de que nós podemos despertar no outro, a partir da educação infantil, essa questão dele estar gostando da leitura. Eu tenho que mostrar, eu tenho que cativar o outro nesse sentido. E para isso, na educação infantil, eu tenho que usar mais letras ou mais figuras. O que você acha, Filomena, Magno, que tá aí? Eu tenho que usar mais letras, eu tenho que usar mais figuras, mais gravuras para os pequenos, que vai chamar mais atenção. Um texto desse, que eu li na introdução para vocês, ou um texto, um livro, onde tenha mais figuras, onde tenha desenhos chamativos. Essa é nossa primeira indagação. Por quê, minha gente? Porque na educação infantil, as crianças elas são muito visuais. Elas estão se apropriando do sistema de escrita, sim, mas ela precisa ter uma coisa que chame a atenção, cores. Filomena sabe muito bem disso, o Magno tem um filho, né? Também sabe que eles se encantam por essa questão lúdica e de cores. Então, a leitura, para eu incentivar na educação infantil, eu já trabalhei uma live sobre leitura esses dias, e aí a gente vai estar puxando mais para a escrita hoje, mas eu preciso ter, certo? Eu preciso ter leitura de imagem primeiro, sim. Eu preciso ter cores chamativas. Eu preciso ter brilho, se for meninas como princesas, sim. Eu preciso ter príncipes, eu preciso ter, vamos dizer assim, aqui eu tenho para os meninos gatos, coisas que chamam a atenção, sim. Para eu poder trabalhar a leitura e a escrita, tá? Martinelli, boa noite, minha flor. Estamos trabalhando sobre estratégias de leitura. E a primeira, para as crianças da educação infantil, Maria Dantas, educação infantil, a partir dos estímulos visuais que você pode trabalhar com a criança, tá? Quando a criança nasce, e aí eu tenho, hoje eu vim toda cheia de referencial teórico, tá, pessoal? Eu tenho aqui Estimulação Precoce. Esse é um dos livros que eu gosto muito, que ele é destinado justamente até 5 anos, de 0 a 5 anos. E aí, dentro dele, a gente vê que quando as crianças, os bebês nascem, começam a ter os reflexos, começam a ter a parte já dos primeiros sensos de, digamos assim, de contato com o mundo, de estimulação, de sugar, né? De apreensão, primeiro com o contato com o peito da mãe na hora do mamar, mas outros estímulos que ela vai estar tendo, ela já pode ir entrando em contato com a leitura e com a escrita. Será? Sim! Isso! Com o contato com a mãe, ela já vai tendo um contato oral, um contato visual muito lindo, que é a questão da conexão mãe-filho, né? Que já tinha no ventre e passa a ter com o mundo externo. E essa leitura, como Paulo Freire bem coloca, Filomena, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E é essa leitura que é estimulada com as crianças. A leitura visual, a estimulação até antes da alfabetização, antes de vir para a escola. E em cada história, que máximo, Filomena, em cada história você levava uma leitura e a imagem. Isso mesmo. E é nesse sentido que nós precisamos estar trabalhando com as nossas crianças, tá? Então, para eu estimular na educação infantil, para eu estimular, eu preciso trabalhar o visual.
Isso com os pequenos, com os menores, né? Eu preciso estar trabalhando essa parte visual, essa parte mais de brilho, essa parte mais motora. Então, a primeira estratégia é selecionar materiais chamativos, gravuras com imagens grandes, para eles começarem para eles começarem a se reinventar, para eles começarem, então, a ter esse contato, tá? Esse contato mais de contação de história. Isso, contar história, ouvir música, e isso transforma a mentalidade da criança, né? Acalma, tanto para mãe como para filho. São terapias. E aí, Filomena, nessa parte da gestação, ambientes calmos, estimulação de contar histórias, de ler, de ouvir determinados gêneros musicais, tudo isso vai estar preparando para esse momento de leitura e de escrita precocemente e até sem... Talvez a mãe nem saiba disso. Mas, primeira estratégia de hoje, tá? Pequenos, educação infantil, usar e abusar de gravuras grandes principalmente, né? Usar e abusar desse contexto de você estar explorando a parte visual da criança. Então, boa noite, Regina. Uma outra estratégia, gente, que conta muito, tá? Para incentivar a leitura, a escrita, é você, a partir, por exemplo, aqui eu tenho uma situação, Regina, as meninas que adoram essas coisas de princesa, isso aqui é até de Rita. A partir da parte de figuras, você começar a trabalhar a parte de oralidade, a história, a criação de texto oral, para depois, posteriormente, para a escrita. Porque você sabe que hoje a grande bloqueio que tem no Enem é uma história de uma redação. E essa redação, é claro que tem que ter conhecimentos de mundo, conhecimento do tema, mas também tem que ter esse despertar de interpretar. E esse despertar de interpretar, ele nasce na educação infantil, com essa contação de história, com esse incentivo ao imaginário, gente. Ele nasce na educação infantil. E aí, quando na educação infantil, quanto mais figuras tiver, quanto mais colorido tiver, melhor. E a imaginação voa. E é nesse ponto que a gente, até 4, 5 anos, elas vão começar. Não comprem só livros, só com texto. Comprem variado para pintar. Esse aqui é um desses livros de pintura, quebra-cabeça, tá? Que vai estar trabalhando, já despertando a parte de... Isso, Filomena, são muitos sonhos. Vão estar trabalhando a parte de coordenação motora, que já é... Gente, já se perguntaram para que servia isso? Né? O menininho achar o caminho certo. No momento que ele faz isso com o lápis, ele está justamente trabalhando a parte de coordenação motora. Isso! Tá vendo, Regina? Parabéns, viu? Regina diz, tento sempre estimular a leitura, conversa, explica a necessidade. Pronto, nós começamos a nossa aula de hoje com o pensamento de Sônia Kramer, Regina, que ela disse justamente isso. A gente precisa mostrar para a criança a questão social. Para que precisa ler e escrever? E aí, na educação infantil, quando eles eram pequenininhos, que fazia essa atividade aqui, ó, de encontrar o caminho, levar a princesa até o castelo, isso é uma preparação para a escrita, tá? É a preparação para pegar no lápis, para pega do lápis, para a questão do tônus muscular. É onde eles vão deixando de pegar assim no lápis, para pegar assim. E tudo isso a gente pode estar estimulando a partir da educação infantil. Então, alguns pais perguntam para mim, como que eu posso fazer isso? Não quer colocar na educação infantil, mas podem também fazer algumas estratégias certas, tá certo? Então, esse é um exemplo, é uma das estratégias que trago hoje para trabalhar leitura e escrita a partir da educação infantil. Um outro que eu trago para os maiores que já conhecem letras do alfabeto, para brincar, Regina, Filó, boa noite, Osmar. Esse daqui eu acho fantástico, que eu gosto de jogar, tanto jogo com as crianças, como eles também vão gostar muito, tá? É o bingo das letras. É um bingo. Isso aqui são as cartelas.
Essa minha é MDF. Aqui é um jogo que eu comprei já mais para durar mais aqui do que trabalhar, mas você pode confeccionar as cartelinhas, tá? Com letras do alfabeto diferenciadas. Aqui tem 9 letras, né? São cartelas. Essas são as minhas cartelas do bingo. Então, uma segunda estratégia hoje para trabalhar leitura e escrita: bingo do alfabeto, bingo das letras. Confecciona, imprime. A gente encontra na internet se você quiser imprimir, tá? Esse daqui, ele é em MDF, é mais durável. E aí você vai imprimir cartelas com letras diferentes, tá? Cartelas com letras diferentes. E você vai imprimir também o alfabeto. Ó, então eu tenho aqui as cartelas, aqui eu tenho 3, até para 3 participantes. E tem o alfabeto, aí você vai recortar. O meu tá aqui, né? Vai recortar as letras, imprime também as letras do alfabeto, tá? E a gente vai recortar, porque aqui é o que vai ser a chamada do bingo, né? A letra do alfabeto. Lembrar que a cartela, ela não pode ter as letras repetidas, porque alguém tem que ganhar nesse bingo, né? Então, esse é uma segunda estratégia. Esse eu gosto, viu? Joga com os primos, Regina, essa é fácil. E assim, é um momento pra Rebeca, que é a idade de Maria Rita, 9 anos, 8 anos, é interessante porque a gente faz, depois que vencer, a gente pode também já fazer a parte de frases, de palavras, sabe? Você pode pegar letra T, vamos fazer uma palavra, uma frase que começa com letra T e dá muitas coisas para fazer aqui. Mas o ideal é que a gente, além de brincar, além de incentivar, a gente faz esse bingo das letras para os meninos de primeiro ano, viu, Filomena? Segundo ano, terceiro ano, eles adoram porque eles estão ainda fixando essa parte das letras maiúsculas e minúsculas, também dá para trabalhar, tá certo? Alfabeto, esse aqui tá minúsculo, você pode estar trabalhando as letras maiúsculas também, é perfeito para nós estarmos incentivando. O bingo é uma segunda estratégia que a gente dá. E aí você vai chamando. Chamou letra A, letra B, na minha cartela não tem. Chamou letra V, na minha cartela tem, então já vai marcar aqui a letra V. E aí, quem preencher a cartelinha que vai ser o vencedor. É um bingo. Digo pra você. Sim, outra coisa, Regina, coloca uma premiação aí, né? Um sorvete. Da dedonha, ótima sugestão. Pronto. Para trabalhar leitura e escrita também com jogo. Perfeito, perfeito, viu, gente? Regina diz: outro dia eu fiz a dedonha, onde escreve várias palavras com as letras indicadas. Esse é do nosso tempo, né? Esse é do nosso tempo para trabalhar leitura e escrita e funciona, que é uma beleza. Gente, esse é um dos jogos tradicionais, porque a gente trabalha aquela empolgação e você tem que pensar, raciocinar, tem que escrever e ainda tem que preencher a tabelinha todinha com aquela letra. Eu gosto demais também. Ponto para você, Regina, eu vou até colocar aqui, eu não tinha colocado nesse sentido. Agora, muito bom para você ter também isso, Filomena, é um saquinho com mimos, né? Que é perfeito. Muito bom que você tenha também é alfabeto móvel, para trabalhar a iniciação de leitura e de escrita com alfabeto móvel, tá? Aqui no núcleo eu tenho vários tipos de alfabeto móvel, eu tenho 3. Esse que eu trouxe aqui, ele é até um que eu recortei de um livro. Alguns livros que ele tem, esse aqui, tá? São várias letras do alfabeto repetidas, que a gente pode fazer uma competição também, diferente do bingo e diferente da dedonha. A gente coloca esse alfabeto e a gente diz assim: eu quero uma palavra com 4 letras que comece com a letra B. Ou a gente tem 2 crianças, ou a gente e a criança, e a gente começa então a pedir uma palavra bola. Vamos ver quem faz primeiro a palavra bola. E isso, gente, tá? Você pode dizer assim: Maria Dantas, mas eu não tô interagindo, eu só tenho a minha filha. Ou então, em tempos de pandemia, né? Junta quem tá na casa, tá? Não precisa ser só você e a criança. Todo mundo se diverte, distrai um pouco, sai um pouco da internet, né? E aí,
nós começamos então. Esse daqui com o alfabeto móvel, a gente faz a competição de quem consegue montar a palavra mais rápido. Dependendo da idade da criança, você pode dificultar ou facilitar, tá certo? Porque tem que também ter essa maturidade, mesmo que tenha adulto, mas a questão é incentivar a leitura e a escrita da criança. Então não vamos virar a criança aí e de repente fazer rápido, deixar a criatura frustrada, o pequenininho frustrado, não, tá? Se a palavra, o menino é de educação infantil, coloca para procurar então a letrinha O, A, I, ver quem acha primeiro, tá certo? Se ele não tem, se tem dificuldade ainda, separa letra A, O, I no canto e diz assim, ó, vamos procurar essas letras, que é justamente para essa questão do pareamento, para ele perceber. E isso é um momento de descontração que ele vai aprender, porque o cérebro, ele vai registrar. Você está estimulando uma área do cérebro da memória que ele vai estar guardando, que isso daqui é uma letra M, né? Que é uma letra M. Então, como você diz assim, olha, vamos procurar no jogo todas as letras M's. E aí, ele tem várias letras aqui e ele vai, dentre essas letras, encontrar a letra M. Isso, Filomena, uma atividade como essa, lúdica, de incentivo à leitura, é onde vai entrar a parte social da família, é onde vai interagir, é onde vai liberar a endorfina, que é o hormônio do prazer, sabe? De estar ali junto com quem se gosta. Essa é uma outra estratégia que nós podemos utilizar para incentivar a leitura e a escrita. Mas eu também trago aqui essas, tá? Essa daqui pode também imprimir para quem tá já começando a ler e escrever, para quem tá já trabalhando. Esse daqui eu fiz o seguinte, eu levei para trabalhar com a minha turma de 4º ano. Uma situação que eu vivi, que eu presenciei, foi justamente uma turma de 4º e 5º ano que estava com dificuldade de leitura e escrita. E eu comecei dessa parte de leitura de sílabas, palavras, né, e figuras. Então, esse é um material que eu uso tanto para os pequenos da educação infantil, como até 1º ou 3º ano, tá certo? É um material... Boa noite, professor Márcio. A gente está trabalhando algumas estratégias para trabalhar leitura e escrita. E esse material aqui, eu imprimi, tá, Regina? Pode também imprimir. Eu imprimi no ofício e encadernei para ficar mais durável, para eu reutilizar. Então, como é que faço? Como é que eu costumo fazer? Geralmente, a gente faz a atividade. Eu peço, por exemplo, esse aqui, peixe. Quando o aluno consegue ler a leitura, claro que às vezes a gente faz até cobre, né? A gente cobre essa parte aqui para poder ver e vai passando até chegar essa parte, dependendo da estratégia. E nesse é muito bom para trabalhar a leitura, para incentivar. Então, esse é um material que eu plastifiquei para ficar mais durável, tá, gente? Mas ele pode também ser feito em papel ofício, papel cartão, né, papelão. Algumas sílabas com piloto você faz e a gente vai fazendo essa questão de juntar. E depois tem até o desenho, pode ser recortado também. Esse é um material que eu uso já aqui no MPDE. E se eu já passei dessa parte de escrita, olha só. Você pode, né? Você pode já ir para essa outra parte aqui, que aí aqui é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, que eles adoram. Por quê? Porque aqui vocês percebem que já tá faltando as sílabas. E a criança, ela vai justamente fazer o quê? Ela vai completar. Ela vai aqui ver que tá faltando, né? Olha só. Então eu tenho banana. E aí eu trabalho as sílabas iniciais, ela vai ver a figura já. E aí eu tenho ba. Qual que tá faltando? O ba. Como que escreve ba? Então aí já vai estimulando a criança. Esse é outra sugestão também que eu dou. Vocês procuram, tem alguns livros, algumas atividades que você compra em algumas livrarias, uns livros que ele já vem com essas atividades prontas, que dá para você levar para casa e começar a trabalhar de forma lúdica, tá? Não coloca como uma obrigação, não. Essas atividades, quando elas são apresentadas para as crianças,
elas devem ser apresentadas de forma, vamos dizer assim, diz que a propaganda é a alma do negócio, então eu tenho que mostrar, dizer para que serve, e isso é interessante, porque primeiro eu faço a exploração. O que é isso aqui? Olha, que copo colorido. Isso aqui é o quê? É a cola. Para que serve a cola? E aqui é uva. Você gosta de uva? Sabe? Tem que ter essa introdução, tem que ter esse manejo, tem que ter esse encantamento que eu falei no início, porque é isso que vai fazer a criança sentir vontade de ver o que tem. Então, se eu explorei a figura, agora eu vou explorar um pouco essa parte de escrita, de leitura, e depois eu vou pedir. Posso pedir para escrever no caderno, posso pedir para escrever no quadro, posso pedir para circular letra O. Gente, menino, o O é esse. Vamos circular, vamos riscar toda a letra O? E aí a criança vai riscando só onde tem O. Vai circulando só onde tem O. E você aí já aprendeu. Nesse dia a criança já vai aprender a letra O. Tá vendo? É por isso que Paulo Freire diz que ele conseguiu, na experiência de Angicos, ele conseguiu alfabetizar em um curto período de tempo, né? E é possível, com o estímulo certo, na medida certa, é possível sim, tá? Estratégias de alfabetização. Recapitulando, nós trabalhamos primeiro explorar na educação infantil. Boa noite, Aline. Explorar na educação infantil, muito audiovisual, muita gravura, muita coisa atrativa, porque eles vão estar despertando. Quando ficarem maiores, eu trouxe o bingo das letras, que aí você pode imprimir. E você pode também, depois de imprimir, tá? Você pode jogar com a família toda. O alfabeto móvel, que também é outra sugestão para trabalhar a escrita, para trabalhar a formação de palavras. E essa que eu falei, que é leitura, vai juntando leitura, escrita, tá? Para fazer leitura. E aí, quando eles vão ficando maiores, 4 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, aí a gente já faz as sílabas complexas, LH, NH, tá nesse processo de estarmos trabalhando. São sugestões de atividades. Esse eu tô trabalhando agora, a iniciação de leitura e escrita, né, primeiro ano. E a gente já tá colocando as sílabas complexas. Mas sempre lembrando que tem que ter esse colorido, tem que ter uma parte mais atrativa. Então, isso, Filomena, 3 meses, em época de pandemia. Nós estamos aí desde março nessa questão. Muitas crianças em casa pararam de estudar, outras estão remotamente. Alguns pais estão com dificuldades ainda de se adequar a essa nova realidade. E nós estamos aqui hoje trazendo. Já trouxe algumas estratégias para o ensino da matemática através do lúdico. Filomena, inicialmente o ideal é que a gente trabalhe a letra bastão, tá? Inicial a gente trabalha bastão, que é mais fácil, os traçados são mais simples, educação infantil principalmente. Primeiro ano a gente já faz a transição para a letra cursiva, que é justamente essas atividades aqui. Então, inicialmente é bom que a gente comece a apresentar para a criança nesse formato, para depois ela vir para a letra cursiva, tá? Para depois ela trazer essa questão aqui, quando ela já estiver apropriada nessa parte de coisa. Agora, no bingo, mesmo sendo criança, como você vai mostrar a letra, por exemplo, aqui tem o A minúsculo, mas o Azinho daqui da letra vai ser também minúsculo, então ele vai olhar e ele vai fazer essa parte de identificar, tá? No jogo. Mas no alfabeto móvel, por exemplo, o ideal é que seja letra maiúsculas, né? Para ele ter esse contato. Então, minha gente, tivemos aí algumas estratégias, boas estratégias para se trabalhar a leitura, para se trabalhar a escrita, para estarmos conversando e ampliando esse horizonte. Eu falava que agora na época de pandemia, hoje eu tô, com minha camiseta aqui, psicopedagogo de sucesso, porque hoje também, Filomena, você viu que já tá num grupo VIP, né, de pessoas
que podem estar fazendo a minha mentoria PPS. É a segunda turma da mentoria PPS. Começamos em janeiro, tá? Hoje é dia 10, é lançamento da mentoria e eu lanço essa mentoria para você que é professor, para você que é psicopedagogo e quer ajudar os pais nessa estratégia de leitura, nesse desenvolver da escrita. Nós iremos estar justamente na mentoria trabalhando como a gente pode se organizar para fazer isso. Além dessas estratégias, como que nós vamos organizar prédio, estrutura física, estrutura de venda para os pais, se projetar no mercado. A mentoria PPS, Osmar que estava por aqui, que é psicopedagogo, as meninas que são psicopedagogas também e pedagogos também, professores que querem entrar nessa jornada, ajudar os pais em 2021 a alfabetizar seus filhos, tem que se inscrever na mentoria, tá? Não pode deixar aí na sua cidade fazer parte desse novo cenário profissional. Por quê? Porque o ensino remoto ele vai continuar assim. Como eu falei, terça-feira, a gente vai ter o ensino híbrido, que é hora presencial, hora à distância, mas essa criança, ela vai continuar com esse déficit, com essa dificuldade que ela adquiriu durante esse ano de 2020. E você que é psicopedagogo pode ajudar nessa dificuldade, a diminuir essa dificuldade com esses estímulos, com estratégias como essa que a gente viu hoje. Mas para isso você precisa de um aprofundamento profissional. Eu quero te ajudar nessa jornada, tá? Eu quero ajudar você a se projetar no mercado assim como eu me projetei há 5 anos e principalmente agora que nós temos uma demanda. Muitas famílias, né, Filomena, precisando de ajuda, de intervenção educacional especializado. É desafiante o ano de 2021, mas também é o ano de você que é psicopedagogo e professor pedagogo começar a atender essas crianças, tá? Que estão precisando de ajuda. São muitas famílias. Então vem comigo na mentoria PPS, segunda turma. A mentoria vai começar em janeiro, mas a gente já começa as inscrições agora, temos 20 dias, Natal, Ano Novo. Coloca aí no caderninho, iniciar a mentoria para trabalhar, para começar janeiro e fevereiro, começando já a atender essas crianças. Eu, particularmente, não vou parar aqui. Como ninguém vai viajar por causa da pandemia, aqui no núcleo, tá? No NPDE, nós continuaremos trabalhando. Teremos um recesso, mas continuaremos trabalhando. Então, vocês, convide os amigos, convide se você que é mãe, tem alguma amiga que é psicopedagoga, fala para ela da nossa mentoria, que a gente vai estar aberto. Gratidão por hoje, tá? Vai ficar gravada a live. Algumas sugestões de brinquedos, de atividades aqui. Depois eu vou fazer uns videozinhos com eles, demonstrando. Mas beijos, gratidão. Terça-feira teremos encontro marcado aqui de novo, 19 horas, com outras estratégias, com outras atividades, de modo que nós possamos crescer juntos. Osmar, gratidão por sua participação. Saudade de vocês, tá? Da turma maravilhosa que teve. Mari, estamos no finalzinho, vai ficar gravada, certo? A gente trouxe algum material aqui, algumas estratégias de leitura e escrita para iniciar a partir da educação infantil. Beijos, gratidão para todos vocês, para todos nós. Até terça-feira aqui